Em meio a um país em constante falimento, eu acho que falimento não existe. Não tenho certeza, mas acho que a palavra falimento não existe, é falência, que seria aqui. Então, em meio a um país em constante falência, ou processo de falência, ou algo assim, uma alma ressurge para salvar o povo daquela nação pseudo-medieval. E aí ele diz que tem uns elementos misturados ali. Aquele que carrega Gerva, não sei, Gerwa. Certo, e a sinopse acaba aí. Toda vez que a sinopse é muito, muito curta, quando a sinopse é muito, muito longa, não dá pra eu ler aqui porque eu ficaria 10 minutos só lendo a sinopse, depois não teria como analisar. Mas quando a sinopse é muito curta, várias coisas às vezes ficam muito em dúvida pra eu conseguir de fato analisar ela em si, né? E aí eu tenho que dar uma abstraída pra criar algumas coisas e tal, pra gente ter o que falar aqui. Por exemplo, eu não faço ideia do que é Gerwa, eu não faço ideia de como ele vai salvar esse povo e o que esse povo de fato está sofrendo. Porque quando fala salvar o povo daquela nação pseudo-medieval, eu entendo que a intenção do autor é explicar o contexto do mundo, é ambientar a história dele. Porém, o jeito como ficou escrito, uma alma ressurge para salvar o povo daquela nação pseudo-medieval, parece que o fato de a nação ser pseudo-medieval faz dela alguma coisa ruim que precisa ser salva, tipo, automaticamente. Igual você, sei lá, falaria aqui, ó. Uma alma ressurge para salvar o povo daquela nação escravagista, daquela nação retrógrada, daquela nação imperialista. Então, tipo, você colocaria alguma característica que denotaria alguma coisa ruim que faria com que aquelas pessoas precisassem ser salvas dessa característica que foi apresentada. E aí, quando fala pseudo-medieval, eu entendo que é a ambientação da história, mas daí não me passa o contexto do qual essas pessoas estão vivendo de verdade, o contexto social e não só do período histórico ou algo assim da história, da ambientação de fato. Acho que deu para entender, né? Então, beleza. Mas fala que a nação está em constante processo de falência, né? Então, beleza. Se fala isso, você consegue entender que, beleza, talvez ali a riqueza está concentrada na mão de muitos poucos, só o rei e alguns nobres. O resto do povo está passando fome, está passando necessidade, está vivendo em condições horríveis. Talvez muitos deles são escravizados, etc e tal. E aí, beleza, você precisa ali de. Você tem esse herói reencarnado que vem salvar as pessoas e ele carrega o tal de Geralt que eu não faço ideia do que é e não. Eu acho que essa sinopse poderia muito bem continuar com uma explicação do que é Geralt e aí de qual seria o desafio real para poder salvar essas pessoas. Porque, beleza, existem várias formas, né? Você fala assim, vai salvar as pessoas. Você pode imaginar que ele vai salvar as pessoas, sei lá, dando comida ou algum nível de dignidade para elas. Você pode imaginar que ele vai salvar essas pessoas depondo os imperadores, reis, etc., que estão comandando essa nação é, é, e fazendo ela ser horrível do jeito que é. Ou sei lá, ou outras formas aí de fazer. Mas acho que essas são as duas mais clássicas, né? De serem usadas, pelo menos não me veio à memória de pronto assim nenhuma outra. Mas vamos lá então. É, o que eu me questionaria nessa história seria o lance de ser tipo uma alma reencarnada e tal que vem pra salvar, porque aí a gente cria aquele lance de profecia e a gente cria uma importância direta ao protagonista se é que essa alma é o protagonista. E aí quando a gente cria essa importância direta pro protagonista, você perde alguns elementos de conexão, alguns elementos de dramaticidade para a história, que é, por exemplo, se ele é o protagonista e ele já é uma alma que ressurgiu para salvar, você já tem um objetivo claro para aquele personagem que não foi escolhido por ele, então você não tem uma construção daquele objetivo que você possa se identificar com o personagem, né? Porque o objetivo já foi dado para ele pelo roteiro. É, então você já perde um elemento de identificação. Ele não sofreu aquilo que aquelas pessoas estão sofrendo, então grandes sacrifícios que ele fizesse por aquelas pessoas seriam um pouco menos justificado por ele não ter sentido na pele aquilo também. Então o leitor poderia questionar certas atitudes desse personagem e essas atitudes poderiam passar só como é porque ele é bondoso e ponto. E aí quando o personagem é porque ele é X e ponto, às vezes ele fica mais raso e aí perde um pouco mais de elemento de conexão com isso. E o outro ponto é talvez exatamente com todo esse lance dessa profecia de ele vai ressurgir e salvar as pessoas,
parece que o objetivo dele já tá meio que traçado e que por conta de estar traçado não existe chance de dar errado. E aí, se não existe chance de dar errado, você perde vários elementos de dramaticidade na história, de curva dramática, empolgação, impacto, plot twist, etc. Então, geralmente, quando a gente tem uma história onde parece que esse caminho está muito bem estabelecido, uma das coisas que a gente costuma fazer é subverter algumas das expectativas nesse caminho. Então, beleza, a gente tem aqui um caminho bem clássico. Temos uma nação subjugada pela pobreza e pelo egoísmo de tiranos. Em meio a esse ambiente, um herói ressurge, uma alma que renasce nesse mundo para salvar e livrar as pessoas desse ambiente. Ela vai marchar até os imperadores, depor eles e vai governar com abundância todos. E essa alma carrega um grande poder e ninguém consegue derrotar ela. Então você tem toda a história estabelecida a partir do momento que você dá esse contexto. E aí a história é essa. Beleza, esse cara vai nascer, ele é fodão, ninguém consegue derrotar ele. Ele já nasceu com esse objetivo, então não tem tempo ruim. Ele vai seguir com isso e vai até o final. Essa já é a expectativa a partir do momento que você apresenta esse contexto. Então você quebra essa expectativa de alguma forma para poder subverter isso e aí a história fica menos óbvia ou pelo menos menos previsível, porque a história previsível automaticamente ela acaba, né? Vai. Eu ia falar que é inevitavelmente, mas tem como evitar, só que é difícil. É chata, porque se você sabe tudo o que vai acontecer, você só fica como um espectador de tipo, ah, tá bom, tá. Quando você sabe, quando você conhece toda a história de um filme, você tá ouvindo alguém falando da história daquele filme pra você. É meio chato, porque você não tem a parte empolgante de ver o filme e de ver aquilo acontecendo, só tem alguém contando. Então, é o que eu falei, tem como você contar ainda essa história, mesmo ela sendo previsível, você contar ela de uma maneira interessante, que apesar de ser previsível, seja empolgante, só que é muito mais difícil. Quando você torna a história um pouco mais imprevisível, você tem já muito mais facilidade de poder levar o leitor e tal para os caminhos que você quer seguir, né? Então, você faria, por exemplo, esse personagem ele renasceu ali, mas ele não é o protagonista. O protagonista é alguém que vai seguir ele. E aí vai ver, de repente, ele cair, dar errado e toda a esperança ir por água abaixo. E agora, já que toda a esperança foi por água abaixo, esse personagem que não era o cara da profecia, meio que tenta assumir o manto, fingindo que é aquele cara para poder realizar ali o negócio e dar essa esperança e essa salvação pro povo dele. E aí, beleza, você tem conexão com esse personagem. Por quê? Porque ele sofreu o que os outros estão sofrendo. Porque ele é um humano, entre aspas, como eu, como qualquer leitor que tá vendo essa história. Você tem uma quebra de expectativa porque você acha que aquele cara vai ser o protagonista. Na verdade, ele não vai ser. Outra quebra de expectativa porque ele parece invencível, mas ele é vencido. E aí, quando tá tudo perdido, o outro personagem se ergue para poder assumir o manto. E aí você consegue ter até depois um elemento de virada que é, por exemplo, ele ter se erguido como aquele herói, fingindo que era aquele herói da profecia, pode gerar uma esperança no povo que decide também se rebelar, mas quando é revelado que ele não é o cara da profecia, que o cara da profecia já morreu e que ele é só mais um daqueles, a esperança pode sair. E aí toda a história tem uma mensagem interessante sobre esse lance de você acreditar em uma pessoa como salvador da pátria e, na verdade, todos nós podemos ser os nossos próprios heróis. Então você pega isso como uma mensagem para a história e aí no final ele faz, sei lá, um discurso sobre isso e a ponto de que ele consegue, sei lá, derrotar o rei ou derrotar o cavaleiro mais forte do rei ou algo assim e isso gerar a inflamação nas pessoas a ponto de que não, nós não precisamos da alma ressurgida do herói da profecia para poder nos libertar. Nós mesmos temos poder para isso e vamos fazer isso agora que aquele carinha que era como a gente ensinou através do seu exemplo, do seu sacrifício ou qualquer coisa do tipo. Então você consegue trabalhar a história ali com mais nuances e tal, com mais empolgação, com mais dramaticidade. Como eu falei, se você tenta subverter um pouco aquela ordem linear que já é imaginada logo de cara, principalmente quando a gente vê aqui essa sinopse.